Meus amores, é uma boa noite. Eu vou soltar aqui o sonho que. Um sonho que eu tive com Jesus, né? Que é para mandar uma mensagem para a Igreja Católica, né? E eu vou soltar esse sonho. Vou soltar esse sonho para vocês e vou soltar as Santas Escrituras. Porque Jesus disse assim: Tu vai no templo. Ele disse assim: Tu vai na Igreja Católica e fala para eles toda a verdade. Aí, né? Assim, né? Sempre ouvi falar sobre a idolatria, né? Meus irmãos, mas eu tive que ir lá para poder conferir. Assim, não é que eu tô dizendo, jamais, né? Eu tô dizendo que eu queria, quando eu fosse falar com as pessoas no vídeo, eu queria como saber conversar com essas pessoas, entendeu? Só que eu não vou conversar, né, que vem de mim não, tá entendendo? Ele mandou eu dizer para vocês toda a verdade. Eu vou falar toda a verdade para vocês nas suas escrituras. Primeiro, a garganta. Primeiro eu vou falar sobre a idolatria. Cadê? Glória a Deus. Vou falar primeiro sobre a idolatria, que Deus não aceita isso de maneira nenhuma. É um pedido e uma. Não, meu Deus, é um pedido e um mandamento. Então, quando é mandamento já é ordem, né? Então, se ele fez um pedido, ainda que passou um mandamento para que as pessoas não façam. Eu vejo que as pessoas fazem, né? Então, justamente passando por cima dele. Igualmente o sábado. Eu li dois cantos de um livro diferente que fala sobre o sábado. Ele pedindo e as pessoas passam por cima, não tá nem aí. Entendeu? Tudo isso vai incluir nesse dia, nesse grande dia, porque só a desobediência do ser humano, entendeu? Mas bora lá, ó. Meus amores, eu sonhei que eu via numa estrada, vinha ele e uma mulher, né? Via nós três numa estrada assim, na estrada carroçal. Aí mata de um lado, mata do outro, e vinha nós três no meio da estrada. Ele vinha mesmo no meio da gente, né? A mulher vinha de um lado, vinha do outro. E ele chegava pra mim e dizia assim: Olha, tu vai no templo católico, fala pra eles toda a verdade. Quando ele tampou a boca, o inimigo veio pelas nossas costas. E ele se virou de uma vez, aí saiu guerreando com ele. Aí sei que ele se afastou bem pra longe, né? Tudo que ele se afastou bem pra longe, ele deu um empurrão nele muito grande, né? Jesus, né? Deu um empurrão nele muito grande, que ele se afastou bastante. Quando ele se afastou, aí a mulher foi lá, pegou na mão de Cristo, né? E trouxe ele pro nosso lado, né? Mas na hora que o inimigo veio pra nossa banda, ela foi pra um lado e foi pra outro, né? E Jesus saiu tomando de conta, né? Porque quem somos nós sem ele, né? E então, assim, na hora que ela pegou na mão dele, depois que eles saíram brigando, que Jesus empurrou ele pra bem longe, que é, Jesus deu um empurrão nele muito longe, que ele se afastou bastante. A mulher foi lá, pegou na mão de Cristo e puxou para o nosso lado. Ele ficou mesmo entre eu e ela, né? E o inimigo veio de lá para cá com ódio medonho dele. Aí tinha um escudo. Ele se tacou por cima desse escudo. Ele não conseguiu transpassar esse escudo. E Jesus, na hora que ele transpassou o escudo, ele sumiu, né? E a mulher, né? A mulher, não sei, a mulher, ela também sumiu. Ela sumiu e eu me virei para trás, vi que ele não passava, né? Aí eu continuei o meu caminho, né? Então, assim, meus amores, lá no escudo querendo passar, né? E eu vi que ele não passava, eu fui-me embora. Quando eu cheguei na frente da igreja, chego na frente da igreja, aí eu disse assim, mesmo na porta da igreja, eu disse, meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? Aí, meus amores, eu peguei uma vassoura, comecei a varrer a igreja estava toda suja, cheia de lixo, pronto. A igreja estava toda cheia de lixo. Eu cheguei e saí varrendo a igreja. Só que as pessoas devem pensar que sujo é pecado, entendeu? O que é que quer dizer? Que a igreja está cheia de pecado. Pecado da idolatria, pecado que vocês não têm doutrina, fazem tudo que vocês querem, tudo que vocês gostam. Então, vocês sabem que isso impacta das pessoas subir ao céu. Se não haver santidade, as pessoas não herdarão o reino do céu, entendeu? Bora para a idolatria? Depois eu vou lá pro livro do Apocalipse para confirmar mais algo para vocês. Porque é em 2 livros que ele vai falar com vocês. Bora logo aqui, ó. Os 10 mandamentos. Glória a Deus. E eu não tinha visto essa parte aqui. O mandamento dele é muito forte. Ó, os 10 mandamentos. É o versículo 1 que eu vou começar lendo logo. Ó. Então, falou Deus todas estas palavras, dizendo:
Eu sou o Senhor, o teu Deus, não, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da escravidão. Meus amores, olha, aqui está falando sobre o quê? Sobre o povo de Israel. Só que a salvação não veio só para aquele povo de Israel. A salvação veio para todos nós, entendeu? Para vocês não fazerem confusão. Não, isso aí estava falando com o povo de Israel. Não. Até hoje o povo de Israel vive e até hoje todas as nações vivem e pecam. Ele está falando para todos nós, entendeu? Quando a Bíblia fala, ela fala sobre todas as pessoas, entendeu? Ó, muitas pessoas estão em cadeia de vício, em cadeia de quê? De prostituição. Tem tanto tipo de cadeia, tem tanto tipo de casa que a pessoa vive escravizada. E a libertação, quando elas aceitam Jesus, quando elas se libertam, se transformam em uma nova pessoa, sai da casa da escravidão, entendeu? Tem muitos tipos de libertação. Ó, deixa eu encerrar esse versículo aí, agora bora pro outro versículo, ó. E não e não terás outros deuses diante de mim. Você está vendo versículo 3, a primeira coisa que ele pediu. Não terás outros deuses diante de mim. Ele pediu bem claramente para que as pessoas não fizessem o quê? Ídolo para si, entendeu? Não farás para ti imagem de escultura. Ele já pediu. Ele falou sobre ídolo, sobre não farás para ti, ó, não não terás outros deuses diante de mim. Meus amores, deixa eu explicar essa passagem aqui, o versículo 3. Ele disse, não terás outros deuses diante de mim. Meus irmãos, não é que eu vou pegar um Deus e colocar, assim, não é que eu vou pegar uma imagem de escultura e vou colocar na frente de Deus, não. Porque Deus diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Aí, se você tem uma estátua de escultura, né? Aí você vai se ajoelhar perante a ela, você tá colocando o quê? Você tá colocando aquele ídolo na frente de Deus, entendeu? Por isso que ele disse isso. Presta mais atenção no que, é que ele vai falar mais. Porque, meus irmãos, Deus diz na Santa Escritura que eu sou templo do Espírito dele. Se o Espírito dele abate, se o Espírito dele entra em mim, se eu me curvo perante a imagem de escultura, eu estou curvando ele. Por que vocês não raciocinam, não, é? Se tu é templo do Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus mora dentro de ti, ele aborrece, ele tem nojo de idolatria. Por que vocês fazem isso? Por que as casas das pessoas são cheias de idolatria? Imagina, Deus odeia idolatria. Por que vocês fazem isso? Ele diz que o teu corpo, o meu corpo é templo do Espírito Santo dele. Então, quando o Espírito Santo dele está aqui, ele pode entrar dentro de mim. Aí ele está dentro de mim aqui. Aí eu vou lá rezar, me ajoelho perante uma imagem, vou rezar para a imagem. Tem sentido vocês curvarem ele perante um ídolo? Ele se sai de ti, ele não vai ficar dentro de ti para tu fazer uma formação dessa com ele, não. Você me perdoa, mas as verdades eu tenho que dizer. Entendeu? Não faz sentido. É por isso que aquele diz, eu vou continuar aqui para vocês entenderem. É porque eu gosto de dar explicação, porque não faz sentido. Não terás outros deuses diante de mim. Foi muito claro o que ele falou aqui. Continuando aqui, o versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ele pediu para não fazer nada, entendeu? E as pessoas já obedecem não mesmo. As pessoas obedecem mesmo? Não obedecem não. Pois então, por isso que eu estou conversando com vocês. Por quê? Porque gera consequência. Não te encurvarás a elas, nem aí você virá. Olha o que ele está dizendo. Pedindo que é para vocês não se ajoelhar perante imagem nenhuma. Entendeu? E nem aí você virar e vocês rezar, cultuar, cantar para elas. Vocês não fazem isso com ela não, com Deus não fazem isso não. Mas amor, deixa eu explicar aqui porque eu erro falar, as pessoas interpretam errado. Não façam isso com Deus adorando imagem de escultura não, entendeu? Vocês têm que fazer isso sim, para ele. Abre a boca, começa a cantar para ele. Dobra o teu joelho perante a ele, entendeu? Mas não vai fazer isso, faz imagem de escultura não, entendeu? Meus amores, mais algo que eu vou falar pra vocês. Porque eu vi uma mulher, né, que ela pegou a imagem
da mãe de Jesus, né? Da Maria. E ela pegou, fez algo que foi talvez até um castigo, né? Porque, meus amores, a Maria, a mãe de Cristo, era uma mulher bendita, entendeu? Só que vocês têm que prestar atenção, não é porque ela seja bendita que ela vai receber adoração. Deus não aceita isso de ninguém, entendeu? Ó, o Lucifer, ele queria ser mais do que Deus, ele queria receber as adorações que Deus recebe. E o que foi que Deus fez com ele? Deus tirou ele lá do céu. Vocês acham que ele vai colocar alguém para tomar o canto dele? Jamais. Ele disse que não dá a glória dele a ninguém, entendeu, meus amores? É só as pessoas entenderem as Santas Escrituras. Bora lá? Ó, não te encurvarás a elas. Se encurvará, vocês sabem que é se ajoelhar, né? Nem aí você virá. Vocês sabem que rezar, não sei quantas Ave Maria, rezar e tá entendendo? Você e cultuar, né? Cantar pra ela, entender essas coisas. Não pode fazer isso. Se vocês fizerem, sabe, lendo isso aqui, aí vocês vão pro abismo, mas porque vocês mesmo querem. Porque ele já tá pedindo, vocês estão desobedecendo, vocês estão querendo o quê? Então, a mesma, são desobedientes igual os anjos caídos. Não tem diferença nenhuma. Se ele pede pra mim fazer uma coisa e eu não faço, qual é a diferença que eu tenho do anjo caído? Sabe qual é a diferença que eu tenho? Porque eles têm poder e nós não temos. Alma nenhuma tem poder. Por isso que eles pegam esses anjos caídos, pegam as pessoas e tá entendendo? E faz o que bem quer com essas almas, entendeu? Não, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, tá vendo? Ele ainda chama a atenção. Ele é o quê? Ele tá dizendo que é o meu Deus, ele é o teu Deus, ainda é um Deus zeloso. E toma cuidado, ó. Que visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, teus filhos vão pagar, os teus netos vão pagar até a quarta geração. É isso, meus amores, vocês prestem atenção. Eu leio bem direitinho pra vocês, eu não falto nada pra vocês não, ó. Daqueles que me odeiam. Então, quando vocês fazem algo dessa forma, vocês estão demonstrando pra Deus que vocês odeiam ele. Vocês preferem algo que não falam, tem olho, mas não enxerga, tem perna, mas não anda. Então, por isso que eu tô dizendo. Vocês deixam de estar com ele pra tal o quê? Não tá entendendo? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Só que eu peço mais uma vez, não pega a imagem como é o nome? Da Maria e faz esse tipo de arrumação, não, que eu vi que a mulher fez, zombou, né? E parece que a mulher acabou morrendo. Não faça isso com ela, não, porque ela é uma mulher bendita. Igualmente, como é o nome dela, meu Deus? Igualmente Deus fez Adão, depois Deus fez Eva. Então, se ele tomou aquela mulher para si, então, se ela também é bendita, porque ela é mãe de todo o povo na face da terra. Mas nem isso dá o direito da gente adorar ela. Vê que ela é tirada do livro de... A gente não vê nem como é que a primeira mulher morreu. Não tem falando aqui na Bíblia, não. Já procurei. Tem a morte de Adão. Tem a morte de Adão. Mas a morte de Eva não tem falando aqui, não. Eu já procurei, não vi, não. Entendeu? E a morte de Sara, da mulher de Abraão, tem, mas do início não vi, não. Agora, ó, por isso que eu converso com vocês, né? Preste atenção. Ó, a mulher bendita, a mãe de Jesus, ela é uma mulher bendita, por quê? Porque ela fazia a vontade de Deus, entendeu? E Deus viu o quê? Ela é uma pessoa boa para poder carregar dentro de si o quê? A nossa salvação. Então, e meus amores, não é porque ela trouxe um homem que ia trazer a nossa salvação, aí vocês fazem isso não. Porque, meus amores, se Cristo não tivesse morrido por nós, não tinha adiantado de nada, tá entendendo? Ele ter vindo ao mundo, porque o foco não foi a mulher, não foi a Maria, não. Eu amo a Maria, mãe de Cristo, eu amo ela porque ela trouxe o meu grande amor, nosso Salvador. Mas se ele tivesse desistido, não tinha salvação para ninguém na face da terra. Se ele tivesse desistido, ela não podia fazer nada por ninguém, entendeu? É isso que eu estou tentando explicar a vocês. Não bota a tua adoração a nada material, somente a Deus. É o que eu estou pedindo a você. Agora não vai querer passar por cima, não, porque se Deus ama, porque se Deus colocou o filho dele dentro do ventre dela, com certeza Deus ama ela. Aí tu vai mexer com uma pessoa que Deus ama, aí parece que não tem sentido, né? Eu tô dizendo, não é para vocês fazerem esse tipo de arrumação, tô dizendo, o foco da adoração tem que ser a Deus.
Eu não estou dizendo que você, tá entendendo? Eu amo a Maria. A Maria foi uma mulher maravilhosa. Por quê? Porque ela trouxe o meu Salvador. E Cristo foi por mim até as últimas consequências, por mim e por você na cruz do Calvário. Se não fosse por ele, nem ela não tinha sido salva. Ela era bendita entre as mulheres, mas vocês acham que ela podia se salvar? Não. Ela se salvou por causa dele. Aí as pessoas, por isso que eu digo, as pessoas não têm entendimento, ainda passa por cima. Aí, ó, castigo, né? Não é nem o castigo aqui na terra, não. O castigo além daqui. Como eu já disse a vocês sabem que tem uns anjos caídos, tem um demônio. Ai, não existe inferno, não. Existe sim. Tá vendo? Olha aí pro céu. Tem um céu. Pois também tem um inferno. E ainda tem uns diabos e uns anjos que atormentam vocês. Presta atenção. Entendeu? Continuando aqui. Eu vou falar outra vez de novo. Não façam isso. Não, é só vocês o quê? Não ter imagem de escultura. Pronto, dá fim. A tua adoração só é tua e Deus. Entendeu? Deus diz que a glória dele ele não dá a ninguém. Então, sim. Entendeu, meus amores? Só vocês imaginar, né? Só vocês raciocinar. Quando alguém chegou e disse para Jesus assim, alguém chegou para Jesus e disse assim, tu és um homem bom. Aí Jesus disse assim, bom não sou eu, bom é o Pai que está no céu. Você está vendo aí? Ele mesmo não está entendendo? Por isso que eu digo, adorai a Deus nas alturas e dar-lhe glória a Cristo, porque foi Cristo que nos deu a nossa salvação. Ele é digno de quê? De honra e de glória, entendeu? E a gente adorando a Deus, a gente adorando a Cristo, está adorando a Deus. É o Pai e o Filho, são uma coisa quase só, né? Então, meus amores, as coisas assim, é muito maravilhosas, as coisas dele, né? Assim, né? Do outro mundo, né? Glória a Deus. Deixa eu continuando aqui, ó. Ficou bem claro, né? Que pra vocês, deixa eu repetir aqui, ó. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, se tu tem idolatria, tu já sabe que tu tá odiando a Deus. Tu tá demonstrando que tu detesta ele. Tu não tá nem por sacrifício de Cristo mesmo, mas porque tá escrito, meus amores. Tu acha que tá escrito, eu vou passar por cima? Eu não vou passar por cima. Entendeu? Ó, e preste atenção no que ele vai dizer aqui embaixo, ó. O último versículo, eu vou ler pra vocês. E faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Pronto, meus amores. Li pra vocês. Mandamento. Adorai a Deus acima de todas as coisas. Adorai a Deus. E ele ainda pediu, detalhou, não tem ídolo nenhum. Vocês viram com aquele povo de Israel nos anos passados? Eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro. O que foi que Deus fez? Deus acabou com aquele povo todo que se prostrou perante aquele bezerro de ouro. Vocês acham que são o quê? Vocês com essas idolatrias de vocês dentro da casa de vocês, dentro das igrejas. Por isso que eu tô conversando com vocês abertamente. Entendeu? Deus não se agrada disso não. Tá aqui, eu vou repetir pra você. E faço misericórdia a milhares dos que me amam. Entendeu? Ó. E guardo os meus mandamentos. Se eu amo ele, eu guardo os mandamentos dele. Eu jamais faço jamais faço isso, né? Tomar tal atitude dessa, né? Que eu quase que eu não falava não. Agora, bora lá. Aí essas pessoas ainda continuam. Ai, não, eu vou continuar. Vou continuar porque... Mas o quê? Mas foi avisado. Ele levantou pessoas para conversar com a humanidade, para conversar com o povo. Eu sempre estou conversando com vocês na internet. Do mesmo jeito que eu falo com vocês, Cristo falava com vocês. Cristo naquele tempo, naquela... Como é que chama? Cristo naquele tempo, ele era do mesmo jeito. Deixa eu ler aqui pra vocês. É Apocalipse, lá eu tava lendo, era em Êxodo 20. Era Êxodo 20, agora que é Apocalipse. Eu li Êxodo 20, do versículo 1 até o versículo que terminou no mandamento, entendeu? E agora eu tô em Apocalipse 18 e vou ler aqui
4 versículos. É 4, é 1, 2, 3, acho que uns 3 versículos. Para vocês, para encerrar esse vídeo, justamente com esse sonho. Para vocês saberem, porque aqui Deus está falando com vocês, entendeu? Ele pediu para me falar, eu tô falando com vocês. Mostrando nas Santas Escrituras o que ele quer que eu fale, entendeu? E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos vossos pecados e para que não ocorra nas suas pragas. Para esse templo vai vir o quê? Uma grande praga. Então, uma grande destruição. Deus tem tanto, tá com tanto nojo desse templo que Deus vai pegar o que é esse templo e vai colocar o mais profundo do abismo. E vocês, o que? Se vocês não tiverem cuidado, vocês vão junto com esse templo. Mas não é falta de aviso, não. Deus está pedindo para a gente falar com as pessoas. É ele aqui mesmo é ele mesmo que está falando com vocês, ó. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos vossos pecados e para que não ocorra nas suas pragas. Então, o que ela vai passar, por isso que ela fez com o sacrifício de Cristo, vocês vão passar também. Mas sabe por quê? Porque vocês estão aí dentro. Ele pediu, sai dela, povo meu, para vocês não serem castigados junto com esse templo. Agora, tá em vocês, né? Vou continuando aqui, ó. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou da iniquidade dela. Então, eu falei para vocês que toda casa é o templo evangélico, o templo católico representa uma mulher. Deus não está se agradando desse templo, não. Olha o sonho que eu tive. Eu tive um sonho com 3 casas. A primeira casa era o templo católico. A segunda casa, o templo evangélico. A terceira casa é o templo que ele fundou com o sacrifício dele. Nem o templo católico, nem o templo evangélico não se agradou. Por quê? Porque estão com falha perante a ele. Tira a idolatria. Tira a vaidade do templo evangélico. Tira a idolatria do templo católico para vocês verem. Fica do jeito que deve ser. Mas só que vocês não querem, vocês não vão fazer isso. Já há muito tempo que está com isso. Quem dera se vocês escutassem para evitar o que vai vir sobre o quê? Sobre eles. O caso disso. Eu vou continuando aqui, ó. Tornarei-lhe a... Meus irmãos, olha, peraí, deixa eu voltar aqui, ó. O pecado dela tá tão grande, desse templo, tá tão grande que já se acumulou até no céu. Tá aqui no livro do Apocalipse dizendo. Tu não acredita, não? Eu acredito. Tu não crê, não? Porque eu creio. Se tá escrito aqui, é pro tempo de hoje. É muito pecado, já se acumulou até o céu. Não tem mais o que fazer. Ou vocês saem daí dela, ou então vocês vão ser consumidos juntamente com eles. Mas o que fazer, né? Eu vou continuar aqui, ó. Tornarei-lhe a dar com que ela vos tem dado e retribuirei-lhe em dobro, conforme a sua obra. Então, conforme as suas obras de idolatria das coisas, Deus derrama ela em dobro. Entendeu? Porque Deus age que com as mesmas obras que essas pessoas fazem. Mas Deus não vai castigar, não é só eles, não, mesmo. Não, porque vocês também estão dentro do templo, vocês são participantes. Por isso que eu estou dizendo a vocês. Eu não, porque está dizendo aqui as Santas Escrituras. É Apocalipse 18, versículo 4. Ele está dizendo aqui, sai dela, povo meu. Ele deixou bem claro para vocês. Para que não seja participante dos vossos pecados, tá? Pronto. No cálice que ela vos deu a beber, dá-lhe ela em dobro. Aí, meus amados, Deus tá dizendo que vai se vingar dela. Aí tu tá aí, então, participando né? Então, o que é que eu posso fazer, né? A mensagem está sendo entregue. Ó, deixa eu ler aqui pra vocês. Ele não tem um nome, não? Tem sim, o nome é Babilônia. Babilônia é o quê? É o templo católico. E o templo evangélico também, porque o templo evangélico tem o quê? O templo evangélico é aquelas 10 virgens. O templo evangélico é as 10 virgens. 5 tá o quê? Pra ir. 5, na hora que ele chegar no céu, ele leva as 5. Tá? Não tá 5 o quê? Tá cochilando. E até esse tempo também tá cochilando, porque ele disse que todas as 10 dormiram.
Só que quando ouviu o barulho da trombeta, da zoada, né? Do acontecimento, às 5 se acordou e ela estava preparada. Então, e as outras não. Ela estava esperando ele, mas nem azeite na botija tinha. Aí, ó, ele veio e elas ficaram, que é o que? O povo que vai ficar na terra. Que o quê? Que não tava pronto pra ir com ele, entendeu? Aí, ó, é só vocês entenderem, né? Eu tô explicando, né? Ó. Com... E um forte anjo. Olha o que, é que vai acontecer com esse tempo. Presta bem atenção que eu tô falando pra vocês, ó. É Apocalipse 18, versículo 21, ó. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mão e lançou-a no mar, dizendo: com qual impétuo será, será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. Você está vendo aí? Pronto, meus amores, já tá tudo dito. O que é que ele vai fazer? Vai pegar ela e lançar ela no mar profundo do mar. Tá aqui escrito, acabei de ler para vocês. Se vocês não acreditam, o problema é de vocês. Eu tô lendo que tá escrito, Deus ainda dá um conselho. Sai dela, povo meu. Se tu tiver aí, tu vai o mais profundo do mar, junto com esse tempo. Porque esse tempo, ele quebrou uma aliança. Eu já li para vocês. Meus amores, está aqui escrito. Por que, que as pessoas não entendem Santas Escrituras? Ah, meus amores, a minha parte eu tô fazendo. Mas eu faço com o maior amor, com o maior carinho. Ele apareceu para mim, sonho todo lindo, todo maravilhoso. Então, porque ele contou comigo, ó, conto contigo. Então, e eu vou fazer mesmo, eu faço, solto muitos vídeos, falo mesmo, mas presta atenção, eu não tô mandando vocês fazer isso com imagem. Pega as imagens, tá entendendo? Coloca fora. Agora não vai ficar com essas coisas não, né? Tá entendendo? Bora lá, meus amores. Mas é porque, meus irmãos, não entendi, né? O vídeo dessa mulher fazendo esse tipo de arrumação. Se eu dormir livre, né? Que eu já não tem uma cor dessa, né? Mas se a pessoa tem uma imagem, você pega e coloca fora. Bota o carro do lixo vindo e leva. Mas é como se você estivesse fazendo um pouco do nome dela. Não, ela não pode mesmo receber como é o nome? Adoração. Ela não pode receber adoração. Mas ela tem que ser respeitada, ela tem que ser honrada, porque ela o quê? Foi uma mulher o quê? É uma mulher igualmente nós, merece respeito e consideração. Os discípulos, que é também, que é também os 12 apóstolos de Cristo, eles também merecem respeito e consideração, igualmente ela. Tá entendendo? Mas não tô falando que vocês peguem, não tô falando, eu tô dizendo que é pecado a idolatria. Eu tô dizendo que vocês não façam isso com ela, porque ela não pode fazer nada por vocês. Por causa disso, vocês podem pagar um preço muito alto. Vocês podem o quê? Perder a chance, a oportunidade da alma de vocês salvar a alma de vocês com idolatria. Mas Deus está falando com vocês. Deus fala na Bíblia com vocês, como eu acabei de mostrar. Entendeu? A Bíblia é toda citada sobre idolatria. Tem muita coisa falando sobre idolatria. Muita, não é pouca não. Se eu fosse mostrar um livro que tem falando sobre idolatria, é livro de Ezequiel, é livro de Jeremias, tudo fala também sobre a idolatria, entendeu? Sobre esses pastores que levam as pessoas dessa forma, entendeu? Por isso que eu falo com vocês, meus amores, ler as Santas Escrituras não te custa nada, isso te custa a tua alma, para onde tu quer colocar ela. E outra coisa, ela coloca ela o quê? Para o quê? Para um canto maravilhoso do lado de Deus, do lado de Cristo. Não vai, porque só tem dois lados, só é dois caminhos. Porque eu vou falar assim, porque tá escrito, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Porque tá escrito, não custa nada eu soltar pra vocês. Pronto, aqui, ó. É dois caminhos. Dois caminhos, quando tem uma porta bem larga, que muitas pessoas entram por ela, e outro é um caminho bem estreitinho, que poucas pessoas conseguem o quê? Chegar até o final desse caminho pra entrar por essa portinha estreita. Bora lá? E vocês vão entender esse versículo. Primeiro, logo conselho a vocês, ó. Entrai pela porta estreita. Ele já pede logo a vocês que vocês comecem andando pelo caminho estreito. Ó. Entrai pela porta estreita. Ele tá dizendo pra vocês passar pela portinha estreita, não pela porta larga que passa um bocado de gente, entendeu? Ó, presta atenção. Vou continuar. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que ele conduz à perdição.
Tá vendo? A porta é larga e o caminho é espaçoso. Vai muitas pessoas nesse caminho. E muitos são os que entram por ela. Ah, mais um detalhe. Vocês entram por ela e vocês nunca mais lá saem. Só saem quando o dia for pro julgamento final. O tempo que vocês vão passar lá, o tempo todo sofrendo. Por quê? Porque por causa do inimigo das nossas almas. Porque ele tá lá só pra maltratar as almas, entendeu? Ai, vou estar lá. Não. Lá é direto atormentado. Igualmente lá atormentado o ser humano na face da terra, lá é pior. Entendeu? Aqui ainda tem uma chance de oportunidade. Vocês aceitar Jesus, caminhar com Deus, entendeu? Mas lá não. Essas chances, essa oportunidade acabou. Tem pessoas que tá lá pedindo a Deus, era uma oportunidade, pedindo a Deus que trouxesse para a terra de novo, para poder fazer tudo diferente, que elas fazem tudo diferente. E vocês, o que tem chance, tem a oportunidade, vocês fazem tudo errado. Mas vou continuar daqui, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Você está vendo aí? Poucas pessoas encontram o caminho, encontram a porta do céu. O caminho, todo mundo caminha no caminho. Agora não sabe se chega lá na porta do céu, né? Então, por isso que eu estou dizendo a vocês, tem que ter cuidado. Cristo é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. As pessoas não querem fazer conforme a vontade de Deus. Aí, ó. Meus amores, ó, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Entrego pra vocês, tá bom? E uma boa noite. Eu vou fazer só esse videozinho porque ainda não tô bem boa da garganta, não. Eu melhorei um pouquinho agora. Ainda tô assim, tá entendendo? Tô bem boa não, entendeu? A garganta, né? Essas gripes que anda dando, né? Então, mas fui.